Olá, meu nome é Bruno Garbosa, eu sou advogado, atuo nas áreas de direito trabalhista e direito previdenciário e hoje nesse vídeo eu quero explicar para você quais são os direitos do trabalhador que sofreu um acidente de trabalho ou então que desenvolveu uma doença ocupacional. Mas antes de mais nada, é necessário que vocês entendam que a legislação ela equipara aquele trabalhador que sofreu um acidente de trabalho e aquele trabalhador que desenvolveu uma doença ocupacional. Então ela trata ambos da mesma forma, ou seja, os direitos são os mesmos. Então vamos imaginar aqui que um determinado trabalhador sofreu um acidente de trabalho. De início, a empresa ela precisa providenciar o primeiro atendimento para esse trabalhador, encaminhando ele para a rede pública de saúde, a rede privada. Lembrando que se esse acidente de trabalho ocorreu por culpa da empresa, a empresa ela precisa custear o atendimento e todo o tratamento desse funcionário. Na sequência, a empresa ela precisa emitir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Esse é um documento muito importante e ele tem reflexos tanto na parte trabalhista como na parte previdenciária. Nesse documento constará todas as informações referentes ao acidente, como a qualificação do funcionário, o dia, o horário, a forma como ocorreu esse acidente de trabalho. Então é um documento que comprova o acidente de trabalho em si. Pois bem, após a ocorrência desse acidente de trabalho, esse empregado poderá, a depender do caso, necessitar de um período de afastamento das atividades laborais mediante a apresentação de um atestado médico. E aí, nesse caso, nós temos que imaginar dois cenários. O primeiro deles, vamos supor que esse funcionário esteja incapacitado por um período inferior a 15 dias. Bom, quando esse período de afastamento é inferior a 15 dias, esse empregado vai apresentar o atestado médico na empresa, a empresa pagará a ele esse período de afastamento, encerrado o período, ele retornará para a empresa e voltará a desempenhar a função. Agora, quando esse período de incapacidade for superior a 15 dias, aí nesse cenário é necessário que haja um encaminhamento ao INSS, ou seja, um requerimento de benefício por incapacidade temporária. E eu digo isso porque os primeiros 15 dias, quem faz o pagamento é a empresa. A empresa que é responsável por realizar o pagamento dos primeiros 15 dias. Mas a partir do 16º dia, quem paga o afastamento do trabalhador é o INSS. Então é necessário que haja esse requerimento de benefício junto ao INSS. Na sequência, havendo essa necessidade de requerer o benefício previdenciário junto ao INSS, esse trabalhador acidentado, ele faz jus à concessão do auxílio por incapacidade temporária acidentário, o antigo auxílio doença. Esse auxílio por incapacidade temporária acidentário é o da espécie B91. Ele difere do auxílio doença por incapacidade temporária comum, o previdenciário B31. São benefícios distintos. Esse benefício ele é específico para aquele trabalhador que sofreu um acidente de trabalho ou então desenvolveu uma doença ocupacional. Então, nesses casos, é concedido o auxílio por incapacidade temporária acidentário pelo INSS. Nesse cenário, então, em que o funcionário ele foi afastado das suas atividades laborais e está recebendo esse benefício previdenciário, a empresa ela precisa continuar recolhendo o FGTS desse funcionário. Então aqui nós temos uma questão importante. Se esse funcionário fosse afastado e estivesse recebendo o auxílio por incapacidade temporária comum, o previdenciário, a empresa não tem essa obrigação. Ela não precisa continuar recolhendo o FGTS desse funcionário. Agora, quando esse afastamento ele decorre de um acidente de trabalho ou então de uma doença ocupacional, a empresa precisa continuar recolhendo o FGTS. Então esse é um ponto importante. Se você está afastado, recebendo o benefício acidentário, confere lá o teu extrato do FGTS e verifique se a empresa continua realizando os recolhimentos fundiários, pois em muitos casos as empresas não continuam realizando esses recolhimentos. Isso acaba prejudicando o trabalhador, que na hora que ele precisar, ele não vai ter essas verbas lá na conta vinculada do FGTS dele. Então, seguindo aqui a linha de raciocínio, se esse funcionário que estava recebendo o auxílio por incapacidade temporária acidentária retornar para a empresa, ele terá na empresa uma estabilidade de no mínimo 12 meses, ou seja, ele tem uma garantia no emprego. E por que eu digo no mínimo? Porque esse período de estabilidade ele poderá ser superior, caso haja uma previsão em um acordo ou uma convenção coletiva da categoria. Nessas hipóteses, esse período de estabilidade de 12 meses poderá
ser estendido. Então esse trabalhador ele vai ter essa estabilidade e ele não poderá ser demitido pela empresa nesse período. Obviamente que isso não abrange a hipótese do funcionário praticar uma falta grave e ser demitido por justa causa. Nesse caso ele perde a estabilidade que ele teria no emprego. Mas vamos supor aqui que a empresa venha a demitir esse funcionário que tinha a estabilidade. Nesse caso, o funcionário pode pleitear na Justiça do Trabalho a reintegração no emprego ou então a indenização substitutiva, justamente para que ele receba os salários e as demais verbas reflexas que ele receberia, né, caso continuasse até o final do período de estabilidade. Após o retorno desse funcionário para a empresa, esse funcionário ele muitas vezes acaba não conseguindo desempenhar a função que ele desempenhava anteriormente. Talvez o acidente de trabalho tenha deixado nesse trabalhador alguma sequela ou algo que limite a capacidade laboral dele. Então, nesse caso, ele não vai conseguir desempenhar a mesma função de antes. Então, para essas situações, a empresa ela precisa realocar esse funcionário, readaptar ele em uma outra função que ele consiga desempenhar. E aqui tem um ponto bem importante: não poderá haver redução salarial. O empregado tem direito a essa realocação sem prejuízo do salário. Além disso, se esse trabalhador que sofreu o acidente de trabalho venha ficar com algum tipo de sequela permanente em razão desse acidente, uma sequela que venha a reduzir a capacidade de trabalho dele, mesmo que de forma mínima, esse trabalhador ele tem direito à concessão do auxílio acidente. E esse benefício ele deve ser concedido pelo INSS na ocasião da alta previdenciária dele, ou seja, quando ele recebe alta do benefício por incapacidade. Só que acontece, em muitos casos, que o INSS não concede esse auxílio de forma automática ao segurado. E aí o segurado acaba tendo que ingressar com uma ação judicial para requerer a implantação do auxílio acidente, né, a seu favor. Mas é importante que vocês entendam que, havendo alguma sequela permanente que reduza a capacidade de trabalho desse trabalhador, ele faz jus à concessão do auxílio acidente. Além disso, nós temos que imaginar também um segundo cenário, né? Vamos supor que esse trabalhador que está afastado, recebendo o benefício previdenciário pelo INSS, não recupere a capacidade laboral. Ele venha a ter um quadro de incapacidade total e permanente. Nesse caso, esse trabalhador faz jus à concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. E nesse caso, esse tipo de aposentadoria decorre de um acidente de trabalho ou do desenvolvimento de uma doença ocupacional, não exige um tempo mínimo de contribuições, não exige carência. Ou seja, se o trabalhador que nunca havia contribuído com a Previdência começou a trabalhar na empresa e no mês seguinte ele vem a sofrer um acidente de trabalho, se ele desenvolver esse quadro de incapacidade permanente, ele poderá fazer jus à concessão dessa aposentadoria, mesmo que ele não tenha um número mínimo de contribuições. Então isso é um ponto importante. Por fim, esse trabalhador que sofreu o acidente de trabalho, ele poderá fazer jus a indenizações que terão que ser pagas pela empresa que ele trabalhava. E por que eu digo poderá? Porque aí cada caso precisa ser analisado de acordo com as suas particularidades. Cada caso ele deve ser analisado de forma individualizada, né? Mas a empresa ela poderá ser condenada a pagar indenizações para esse funcionário acidentado, caso seja verificada a responsabilidade da empresa no acidente, né? Então a empresa, dependendo do caso, ela poderá ter que pagar indenizações por danos morais, danos materiais, caso ele venha ficar com alguma sequela permanente que reduz a capacidade laboral dele. Então tem esse ponto importante das indenizações, que a empresa poderá ser condenada e ter que pagar essas indenizações em favor do empregado. Então, pessoal, seriam essas as considerações. Espero ter ajudado vocês a entender melhor os direitos dos trabalhadores e a sanar as dúvidas de vocês. Até mais!